de emoção que pode transformar o seu coração. Vamos aprender mais uma história da Bíblia, a Palavra de Deus, na nossa nova série Deus tem um plano e está no controle. Ouça agora esta história que eu vou lhe contar. Pegue o seu megafone e grite o que eu vou lhe ensinar. Seres criados! Nossa história está escrita na Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Gênesis, que significa origem ou começo, pois nele vemos a criação de todas as coisas, ou seja, como as coisas nasceram. Nele vemos o que Deus, o Criador de todo o universo, fez no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria a profundeza das águas, e o Espírito de Deus passava sobre a superfície das águas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que aconteceu em 7 dias? E no dia número 1, Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e chamou a luz dia e a escuridão noite. Então, no dia número 2, Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E Deus chamou o espaço de céu. No dia número 3, Deus ajuntou as águas e a porção seca. Para as águas, Deus deu o nome de mares e a porção seca de terra. Deus também fez nesse dia todas e cada uma das árvores e das plantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que Deus fez em 7 dias? No dia número 4, Deus fez as estrelas e colocou a lua e o sol para governarem o dia e a noite, e para serem sinais, para estações do ano, para dias e anos. E viu Deus que isso era bom. No dia número 5, Deus criou todos os pássaros. E também Deus criou os peixes e os animais marinhos, golfinhos, baleias, todos, cada um da sua espécie. E Deus os abençoou e disse para que se multiplicassem. No dia número 6, Deus fez os animais que vivem na terra, todos e cada um deles conforme a sua espécie. Fez os animais domésticos, como o cachorro, fez os répteis, como a tartaruga, fez os animais selvagens, como o leão. E viu Deus que isso era bom. Ainda no dia número 6, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Ele os abençoou e ordenou, dizendo: multipliquem-se, encham a terra e governem sobre a terra. Dominem sobre os animais, os peixes que nadam no mar, sobre as aves que voam no céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Essa foi a criação mais preciosa de Deus. E como será que ela foi? Então o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, ele será semelhante a nós. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida nas suas narinas e o homem se tornou um ser vivo. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei alguém que o ajude e o complete. Então o
O Senhor Deus trouxe os animais para ver como o homem o chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Para os animais selvagens, para as aves que voam no céu, para os animais domésticos. Porém, ainda não havia ninguém que o ajudasse e o completasse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo. E enquanto ele dormia, o Senhor Deus tirou uma costela do homem, preencheu o espaço que ela ocupava, e dessa costela o Senhor Deus formou a mulher e trouxe a mulher ao homem, que disse: finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E assim o Senhor Deus completou a sua criação e viu que tudo era muito bom. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o cultivasse e tomasse conta dele. E disse: você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer do fruto dessa árvore, certamente você morrerá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que Deus fez em 7 dias? E no dia número 7, o Senhor o abençoou e o santificou, pois foi o dia em que foi completa toda a sua criação, e Deus descansou de toda a sua obra. Crianças, Deus fez todas as coisas. Deus fez você e eu. Deus fez os céus, a terra, os animais, as plantas. Deus fez o tempo, o descanso, os 7 dias da semana, o trabalho, o casamento e a família. E Deus deu responsabilidade para o homem governar a terra. Todas as coisas pertencem ao Senhor e tudo ficou no lugar planejado pelo nosso Criador. Toda a criação é boa e organizada e reflete a bondade do nosso Criador. E vocês sabem o que eu aprendi com essa história? Eu aprendi que Deus é muito poderoso e que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu aprendi que eu posso ver a criatividade e o capricho de Deus em todas as coisas criadas na natureza. Eu aprendi que todas as coisas criadas pertencem ao Senhor e que elas nos mostram a sua bondade. Eu aprendi que Deus fez tudo perfeito, conforme Ele tinha planejado. Eu aprendi na história de hoje que lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher podiam ter um relacionamento amoroso com Deus. E o versículo da história de hoje encontra-se na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E eu lerei para vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra. As atividades de hoje estão divididas da seguinte forma. Para os menores, vamos nos lembrar que no 6º dia Deus criou os animais. Por isso, você pode reunir os seus brinquedos de animais e imitar os sons que eles fazem. Para os maiores, nós vamos pensar um pouquinho no 4º dia, que foi o dia em que Deus colocou o sol, a lua, as estrelas para governarem os dias, os anos e as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Não é incrível? Pois bem, você vai ter que pegar uma noite, olhar para o céu e tentar contar quantas estrelas você enxerga lá no céu. Lembre-se de anotar para que você possa contar para a gente quantas estrelas havia no céu quando você observou no dia do nosso encontro, ok?
chegou a hora dos nossos desafios. No terceiro dia, Deus criou as plantas e as árvores. Que tal fazer uma obra de arte utilizando as folhas? Você ficará surpreso de ver a quantidade e a variedade de folhas que existem. E você pode fazer um decalque, uma pintura, uma colagem. Solte a sua criatividade e faça uma linda obra de arte. E não esqueça, memorize o versículo da nossa história. E lembre-se, os nossos desafios valem pontos e você pode postá-los na página da nossa igreja, Igreja Batista Nova Esperança, lá no Facebook. Um beijo e tchau!